Olá, vamos dar prosseguimento à nossa série de entrevistas. Hoje nós temos um grande prazer de estarmos aqui com o Rogério Tonet. Rogério Tonet é membro do Núcleo ORD. Ele vem de um mestrado concluído em 2004 na Universidade Federal do Paraná e acaba de defender uma tese de doutorado em maio do ano de 2014 aqui na UFSC, que se constitui então a segunda tese de doutorado defendida na administração da UFSC, utilizando a abordagem da sociologia pragmática. A sua tese teve como título, ou tem como título, Atividade Artesanal e Autonomia Complexa, uma análise segundo a sociologia pragmática em contexto de desenvolvimento territorial sustentável na região das vertentes. Olá, Rogério, tudo bem? Olá, agradeço muito a oportunidade de contribuir com essa série de vídeos do ORD. Então, em primeiro lugar, Rogério, como o próprio nome, o título de tua tese sugere, gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre no plano da análise, essa ligação entre a dimensão micro, que você trabalhou os atores, no caso os artesãos daquela região de Tiradentes, em Minas Gerais, mas também você empreende uma análise do desenvolvimento daquele território, né, Tiradentes e seu entorno, e isso não é muito comum, não é muito frequente em pesquisas, em trabalhos, eu diria não só na administração, como nas ciências sociais como um todo. O pesquisador, em geral, ou ele trabalha ao nível micro, ou ele trabalha ao nível macro, mas você empreende uma relação desses níveis no plano da análise. Essa ligação entre o território e os atores foi muito importante especialmente quando a gente olha numa perspectiva de tempo, para conseguir engendrar uma explicação sobre como as ações de atores coordenadas dentro do território produzem resultados para aquele território. As ações individuais, elas não têm o resultado muitas vezes não é um resultado imediato. E quando a gente vê numa perspectiva histórica, e no caso específico de Tiradentes, a construção de Tiradentes como um destino turístico levou praticamente uma década para se consolidar. E até hoje tem se modificado. Então, dentro do trabalho, dentro da tese, tem uma descrição em 3 fases de como isso se deu. Tudo isso é importante para criar uma perspectiva do leitor de como o artesanato, o artesão naquela região passou por distintas fases até chegar no estágio atual. E hoje continua se modificando também e o território é um território muito dinâmico, né? Principalmente quando a gente fala em turismo, artesanato, ele está em constante mudança. E os atores e os objetos que ali estão inseridos acabam tendo que se reorganizar constantemente. Isso é uma tônica assim, dentro da descrição do trabalho. Ok, Rogério. Uma pergunta que não quer calar. Por que você utilizou a sociologia pragmática? A primeira questão que me veio quando a gente decidiu por uma migração da questão da racionalidade, que a gente já havia trabalhado na dissertação, e também com artesãos, no caso em Curitiba. E agora essa mudança, essa guinada para a sociologia pragmática, em primeiro lugar é porque a gente estava trabalhando com um território diferente, né? Esse território ele tem uma dinâmica diferente que requer uma coordenação dos seres e dos objetos dentro do território diferente do que a gente já havia estudado.
Se a gente continuasse somente com a racionalidade, talvez a gente chegasse a respostas muito parecidas, né? E como a gente tinha um ambiente para ser estudado muito diferente do ambiente de uma metrópole como é Curitiba, a sociologia pragmática oferece uma maior diversidade uma possibilidade de você analisar essas relações, essa coordenação por diferentes óticas ou diferentes mundos, né? A coordenação pode se dar através de justificativas que vêm de mundos comuns, como o Boltanski e Thévenot colocam, diferentes. E o artesão está num constante vai e vem entre o mundo inspirado, o mundo doméstico, que é onde ele está inserido, e o mundo do mercado, o mundo mercantil. Esse encontro dos mundos é o que vai dar as maiores respostas assim, para como se dão as negociações, como se dão as justificações que vão levar a uma série de relacionamentos que vão dar estabilidade, vão dar sustentação para os seus projetos de vida e trabalho autônomos, que é o conceito que a gente trabalha na tese. As pessoas procuram muitas vezes trabalhar com o artesanato como uma forma de ampliar suas possibilidades de escolha, ou seja, a sua autonomia. Porque talvez dentro de empresas, dentro de bancos, dentro de empresas que estão no mercado, elas têm as suas escolhas muito reduzidas, as possibilidades de escolha muito reduzidas. Eles fazem uma opção pelo trabalho artesanal, muitas vezes para ampliar as suas possibilidades de escolha e terem mais tempo para vida. Viver a vida. Viver a vida. A boa vida. A boa vida. Isso. Bom, e sabemos que a sociologia pragmática é uma abordagem que nasce, obviamente, na sociologia. Como você fez essa articulação com a administração, já que tua tese ela foi construída e defendida no doutorado em administração? Bom, em primeiro lugar, a administração é uma ciência social, né? Então a gente ela tem a possibilidade, isso é muito bom que seja assim, de abarcar essas teorias que vêm de outros campos da ciência. A questão do desenvolvimento, embora ela seja mais própria da economia, a administração é muito influenciada pela questão do desenvolvimento. E a questão da coordenação, ela se dá num ambiente onde o mercado está presente, também está presente, né? Os projetos de vida e trabalho autônomo só se sustentam se aqueles produtos dos artesãos chegarem ao mercado e se realizarem como produto. Até enquanto ele é produção, ele está fora do mercado, né? A produção artesanal acontece num ambiente que é o ambiente da família, é o ambiente da casa do artesão. E ele só vai encontrar o mercado no momento da venda. Então, nesse encontro é que a gente vai poder realizar aquele produto com um valor que é reconhecido no mercado, etc. Também é uma questão de administração, porque é uma questão que envolve compra, envolve venda, envolve trabalho, envolve recursos, embora a gente imagine que o artesão está alheio às questões do mercado, ele não está realmente alheio, ele está prestando atenção nos seus custos, né? Embora não com a mesma rigidez de uma empresa, né? Até porque se chegar a ter uma rigidez de empresa, daí ele vai perder um pouco dessa autonomia que ele busca. Então é um balanço entre o que é administração e o que é vida particular. E
a autonomia é administrada entre esses mundos, né? Ela nunca vai, ela é uma autonomia também, é preciso remarcar que ela é uma autonomia relativa, porque ela é uma autonomia, não é baseada em independência, mas interdependência, né? Uma rede de interdependências que o ator, no caso o artesão, estabelece para sustentar o seu projeto de vida autônomo. Okay. Bom, dá para nós percebermos algumas vantagens, né, vamos dizer assim, possibilidade de avanço e de viabilização do trabalho que você conseguiu empregando a sociologia pragmática. Vamos olhar a outra face da moeda agora. Você poderia rapidamente nos falar se houve alguma dificuldade e o que você fez para superar essas dificuldades para utilizar a sociologia pragmática e articular com a administração no seu tema? Em primeiro lugar, a grande dificuldade é você estar trabalhando com uma teoria que é muito recente, se a gente for colocar numa perspectiva histórica, talvez tenha 15 anos de desenvolvimento, e aqui no Brasil está começando a trabalhar agora. Ela tem uma vantagem, que é a descrição do Boltanski Thévenot, já é uma descrição teórico-metodológica. Então eles já indicam, né? E por ser na prática, por ela acontecer em situação, ela tem a vantagem de te dar respostas rápidas, né? Porque as coisas acontecem e você presencia as justificações acontecendo no momento. Mas isso é uma dificuldade, por outro lado gera uma dificuldade, porque você precisa de um preparo, o pesquisador precisa estar com um preparo que a gente não recebe na academia. A gente precisa ter precisa estar muito mais atento, por exemplo, do que se fosse uma pesquisa nos moldes mais tradicionais. Questionário, algo isso, assim. Exatamente. Então, por isso que acredito que uma etnografia seja uma forma de conseguir os dados mais adaptada a essa proposta do Boltanski Thévenot. Para finalizar, Rogério, uma mensagem assim, de contribuição e de incentivo, talvez, aos pesquisadores brasileiros, principalmente no nosso campo da administração, algo bem, eu pediria a você, algo bem objetivo e retirado também da sua experiência de ter elaborado essa tese, feito esse trabalho de campo extraordinário, né, lá na região de Tiradentes, em Minas Gerais. Quando usar a sociologia pragmática? Sociologia pragmática tem assim, uma capacidade de contribuição mais efetiva quando, em primeiro lugar, quando a gente está trabalhando com uma questão de coordenação, né? Se os atores precisam de outros atores ou de se organizar atores e objetos para a consecução dos seus objetivos. Se esses atores negociam precisam negociar essas posições dentro do território com os outros atores, e se esses atores vêm de mundos comuns diferentes. Se os regimes de coordenação a qual pertencem cada um desses atores estão em mundos comuns diferentes. Essa negociação no limite entre mundos é que vai dar os maiores resultados, assim, em termos de a gente conseguir coletar as justificações de cada um dos atores. E
em especial eu posso citar que funciona muito bem, a sociologia pragmática ajuda muito quando é uma dinâmica territorial, porque no território a gente pode trabalhar uma diversidade de atores que vem de mundos comuns tão diversa que você consegue fazer uma análise muito rica e aprofundar muito assim, a explicação de como se dão essas relações e como aquele espaço se organiza em termos de seres e objetos. Quando você fala de atores se coordenando, basicamente esses atores não pertencem a uma mesma organização, não é? Um mesmo grupo formal organizado. Então são atores ou que trabalham, no caso, os artesãos, de forma individual ou em pequenos grupos, mas ele tem que se coordenar com os lojistas, né? São atores diferentes, em dimensões diferentes, o poder público e quando associações também, há associações de artesãos que negociam com o setor público, etc. E quando você fala em mundos comuns diferentes, um exemplo que você nos deu, que o artesão está mais para mundos como o mundo doméstico, talvez também o mundo da inspiração, e ele tem que negociar com lojistas, comerciantes, por exemplo, que vêm de um mundo mercantil, né? Mais ou menos isso, e cada mundo tem seus princípios, né? E suas formas de estabelecer as relações com os outros. Ok, Rogério. Só para concluir, é importante dizer que as pessoas não estão em mundos fixos, né? As pessoas não pertencem somente ao mundo, né? Elas atuam em vários... Circulam, né? Circulam, e quanto mais capazes de transitar pelos mundos, né? Isso é algo que está ali na pesquisa, quanto mais capazes de transitar pelo mundo, mais elas vão conseguir ser mais efetivas, assim, conseguir a sua autonomia, no caso, foi o seu grande tema. Exatamente. Muito interessante. Ok, nos cabe agradecer aqui a Rogério por ter nos concedido esta entrevista. A nossa série terá continuidade. A tese do Rogério está disponibilizada no portal da rede ORD, para quem quiser conhecê-la mais profundamente. Então, Rogério, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco e nos passar ao vivo aqui entre nós, porque poderíamos falar de tua tese, mas nunca é como conversar com o seu autor. Eu agradeço muito ao RD, em especial ao professor Serva, não só pela oportunidade, mas também pela orientação e pelo grande trabalho que eu sei que o ORD está fazendo para consolidar a sociologia pragmática como um campo fértil para dar esses estudos que, creio, vai ser muito valioso para ciência, em especial a ciência da administração, que precisa desses métodos para se consolidar e melhorar seu desempenho dentro da academia. Então eu agradeço muito. É o que esperamos também, e até breve a todos com a próxima entrevista.